Fala pessoal, começando mais um conteúdo aqui no canal da Blueberry para vocês, mais uma aula, mais uma semana. Hoje vou falar com vocês um pouco sobre criação de anúncios no Google Ads, então como criar um bom anúncio, principalmente na rede de pesquisa, o que você pode usar na sua copy, quais os gatilhos que você pode usar, como que você pode fazer aí para montar um anúncio de altíssima qualidade que vai te ajudar a vender mais, a converter mais e ter mais resultado. Então na aula de hoje, como você já veio pelo título, vai ser esse nosso conteúdo. Eu me chamo João Luiz, até para quem está chegando agora, e esse vídeo, na verdade, ele faz parte da nossa série que a gente já vem fazendo no canal, já fazem algumas semanas, agora de fato começando em 2023, mas esse conteúdo já faz aí, acho que cerca de 2 meses que a gente está fazendo no canal. Então a gente está sempre aprofundando cada vez mais nas técnicas de Google Ads. Então tem eu no Google Ads, tem o Lucas no Facebook, então a gente está alinhando nesses conteúdos e trazendo um conteúdo cada vez mais profundo dentro da ferramenta, ensinando estratégias um pouco mais avançadas, e hoje a gente vai focar especificamente na parte de criação de anúncio. Tá? Eu vou até comentar um pouco algumas lógicas que você pode aplicar em outros tipos de campanha, pode trabalhar com essas estratégias também numa campanha de display, numa campanha de, às vezes no discovery, dependendo da estratégia que você for usar, um PMax, enfim, mas eu vou focar muito na rede de pesquisa, que acho que é o nosso principal ponto para a gente estar avaliando hoje juntos, beleza? Então, como a nossa aula já é de praxe, quero convidar você aí que está chegando vendo esse conteúdo a participar da nossa consultoria gratuita. Você que tem uma empresa, tem um negócio, quer vender mais pela internet, quer encontrar novas possibilidades, novas estratégias de mercado, a Blueberry oferece consultorias gratuitas, então o nosso primeiro link aqui na descrição. Você clica ali, cadastra lá no link que você vai receber contato junto dos nossos consultores, totalmente de graça, para a gente falar de estratégia, falar de campanha, e quem sabe também a gente pode até trabalhar juntos se for o caso, a gente fazer uma parceria aí e crescer juntos, tanto o nosso negócio quanto você. Então, quer participar, só participar no link aqui embaixo, clicar no linkzinho, primeiro link da descrição, vai lá para o site, cadastra, que o nosso consultor vai entrar em contato contigo. Você também está chegando no canal agora, quero sempre lembrar você aí, que a gente tem muitos conteúdos aqui no canal, então a gente tem mais de, 700 vídeos no canal, então tem muito vídeo mesmo, com conteúdo de altíssima qualidade para você, então eu te convido também a dar uma olhada em outros materiais, dar uma olhada em outros conteúdos, claro que depois desse vídeo, finaliza esse aqui primeiro, depois dá uma olhadinha no canal, que tem muito conteúdo bom para vocês, beleza? Então como eu falei, de fato entrando no nosso conteúdo, esse vídeo ele é muito mais parte daquela nossa série, entre aspas, dos conteúdos que a gente está aprofundando na ferramenta. Então eu vou usar a nossa conta aqui que eu já tinha usado antes, então se a gente for dar uma olhada, até se você ver aqui já tem uma campanhazinha ali que a gente criou, que é uma campanha de arquitetos, arquitetos em São Paulo, arquiteto em São Paulo, escritório de arquitetura e escritório arquiteto em Alphaville. Então eu separei esses grupos aqui, você quer entender a lógica por trás dessa separação, volta na aula passada, está aqui no canal já explicando a estratégia, eu vou explicar muito mais na parte de anúncios mesmo, o que você precisa fazer para criar um bom anúncio. Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que pensar quando a gente fala em criação de anúncio, a gente tem que entender o nível de maturidade do nosso cliente. Em que sentido que eu digo isso? Não quer dizer se ele é um cara maduro, se ele é um cara infantil, nada nesse sentido. Eu quero falar de maturidade de compra, falar realmente do nível de maturidade do cara em entender a minha solução, o meu serviço, o entendimento que ele vai ter sobre o que eu vou oferecer para ele. Então, é muito daquele conceito da maturidade, então a gente tem que entender em que ponto que está o nosso cliente, porque o nosso anúncio tem que comunicar exatamente em cima disso. Aqui no caso do serviço de um arquiteto, ele é um pouco mais simples de entender essa lógica, não é uma coisa tão abstrata. Por exemplo, uma pessoa que está pesquisando por um arquiteto, muito naturalmente ela já vai saber o que um arquiteto faz, o trabalho que um arquiteto oferece, para que serve um arquiteto, Então, quando a pessoa procura um arquiteto, ela vai atrás de um arquiteto, ela está querendo construir uma casa ou reformar um ambiente, ela está querendo fazer um projeto, então ela está buscando algo novo, então ela está buscando uma possibilidade nova, ideias novas, sugestões novas. Então é muito para isso que a pessoa vai até um arquiteto. Então no caso o nível de consenso do nosso cliente ele é bem alto, pelo menos aqui nesse exemplo, porque ele é um cara que ele já sabe o que ele procura, ele quer um profissional que vai ajudar ele a conseguir ter um ambiente diferenciado, uma casa diferenciada, com um design diferenciado, e em cima disso conseguir uma qualidade de vida melhor, ambientes mais funcionais, algo nesse sentido. Claro que tem uma variação entre design de interior e arquiteto, não vou entrar nesse mérito agora, porque não é o assunto da aula, mas quando a gente fala de segmentos mais variados, esse nível de maturidade ele muda muito. Por exemplo, quando a gente fala de agência de marketing digital, muitas vezes o cliente ele não vem até a gente especificamente para anunciar no Google. O objetivo dele não é anunciar no Google, o objetivo dele é vender mais. O Google é uma ferramenta, o Google ele é um meio. Então, quando a gente oferece para os nossos clientes aqui na agência, a gente não oferece um serviço de tráfego por si só. A
gente oferece uma consultoria onde a gente vai conseguir te ajudar a vender mais, a ter mais resultado, a conseguir chegar mais longe. Então a gente sempre usa esses gatilhos baseados no que a gente sabe que o nosso cliente espera. Não adianta a gente passar meses e meses e meses falando que a gente vai fazer Google Ads para ti, fazer anúncio, fazer campanha, criar um anúncio, otimizar a campanha. Isso é importante, sem dúvida isso é importante de comunicar para o nosso cliente, mas isso não é o que ele procura. O que ele procura é resultado. A gente tem que dar resultado, a gente tem que gerar vendas, a gente tem que ajudar ele a vender mais, a faturar mais. Então, esse é o nosso nível de maturidade do nosso cliente na questão de agência de marketing, né? Então aqui no caso isso é mais simples de entender, como eu falei, né, questão de arquitetura, mas é muito importante você entender em qual ponto o seu cliente está nesse nível de maturidade. Se ele é um cara que ele procura o seu serviço diretamente ou a solução que você vai gerar para ele. Aqui no nosso caso, no caso da Blueberry, ele procura a solução que é o vender mais. Aqui no caso do arquiteto, muitas vezes ele vai procurar o arquiteto pelo projeto. Ele quer um projeto, ele quer um plano, ele quer uma organização, até às vezes uma coisa mais gráfica que ele possa olhar e perceber pontos que ele quer melhorar, pontos que ele quer evoluir. Então, a gente tendo isso em mãos, né, essa ideia em mãos, a gente consegue trabalhar muito mais fácil na nossa campanha na nossa estratégia de copy, na estratégia de anúncio. Porque a gente tem que comunicar em cima desses mesmos pontos. Então, por exemplo, no caso do arquiteto, eu não vou falar para ele, o projeto é diferenciado, feito em SketchUp, feito em ferramentas mais avançadas, que é feito com tecnologia XYZ. Isso não é relevante para o meu cliente, pelo menos não no começo. Claro que um cliente bem mais avançado ele vai se interessar nesses pontos, mas puxando para um cliente mais comum, né, mais padrão, ele não vai se atentar tanto a esses pequenos detalhes. Ele vai querer a solução final, que é um projeto elaborado, que é um modelo de uma casa nova, de uma reforma, de um ambiente diferenciado, que é o que vai gerar vantagem para ele. Então a minha comunicação toda tem que se basear em cima disso. Quando a gente vem para a parte mais prática, né, entra de fato aqui dentro da ferramenta, a gente vai ter os grupos aqui e eu vou criar um anúncio, vou pegar aqui o Arquiteto em São Paulo, que é o mais padrão, para que a gente possa trabalhar. Para criar anúncio também é bem simples, tá? Você só vai selecionar aqui a campanha, tudo da minha conta do Google Ads aqui, nossa conta que a gente já está usando já faz um tempinho. Aqui, minha campanha, né, leads, pesquisa, e eu vou ter a minha criação de anúncio. Então aqui, para criar o anúncio é bem simples, só clicar no maisinho, adicionar anúncio responsivo, e aqui eu já posso começar a preencher as minhas informações, né? Então vou pegar o meu URL aqui mesmo, vou pegar o Google Marketing. Opa, quietinho.com.br. Deixa eu pegar o URL completo mesmo, só para a gente não copiar o site. Aqui, Blueberry, volta, ó, beleza. Eu tiro a setinha ali e já apareceu o URL para mim. Aqui no caso é só como exemplo, tá? No seu caso você vai colocar o seu site mesmo, mais organizado possível em cima do que você está pesquisando. Aqui é onde a gente vai entrar de fato nos pontos importantes do nosso anúncio, que são os títulos e as descrições. O anúncio responsivo, né, ele é um modelo de anúncio que ele é relativamente recente no Google Ads, acho que ele está rodando aí já faz uns 2 anos e alguma coisa. Antes disso era muito utilizado o anúncio expandido, né? Então algumas pessoas ainda se confundem um pouquinho quando o assunto é criação de anúncio, porque antes tinha a possibilidade de trabalhar com anúncio expandido, né, de texto expandido, que era aquele com 3 campos, 3 títulos e 2 descrições, que era mais estático, né? Você não conseguia só configurar de uma forma, ele apareceria sempre naquele mesmo modelo. O anúncio responsivo, ele é um anúncio, como o próprio nome diz, responsivo, então ele se modifica, ele se ajusta, ele se adapta, ele se altera de fato o modelo, a forma, a funcionalidade, de acordo com a pesquisa, de acordo com a pessoa, de acordo com os interesses daquela pessoa em questão. Então ele precisa de muito mais informação. Então ele é um anúncio que vai dar um pouquinho mais de trabalho, entre aspas, para criar. Precisa de um pouco mais de dedicação, digamos assim, para poder criar um bom anúncio responsivo. Mas tem algumas regrinhas que a gente tem que sempre seguir. Que o primeiro ponto é a gente incluir as palavras-chave principais, né? Então, arquiteto em São Paulo, arquiteto, em SP. Só se a gente já vê, já vai, ó, já melhorou pra caramba o meu score, porque já incluiu várias das minhas palavras-chave. Ó, se a gente olhar aqui, muitas delas já foram selecionadas, né? Então aqui está de São Paulo, aqui está em SP. Então essas duas palavrinhas aqui, elas meio que são padrão, tá? Porque elas vão dar índice de qualidade para o meu anúncio. Então a criação de anúncio ela tem várias etapas, então eu vou explicar ao longo da aula sem problema,
Mas assim, tem vários pontos que a gente precisa ficar ligado, né, quando a gente vai criar esse anúncio, porque eles vão ditar se o nosso anúncio vai ter uma boa qualidade, ele vai ter uma boa possibilidade de vender bem, no caso, ou ele vai ser um anúncio mais básico. O primeiro ponto que a gente tem que fazer é sempre se atentar às palavras-chave. Então, por exemplo, como eu separei toda a minha estratégia de palavra-chave por grupo de anúncio, o meu anúncio tem que comunicar essa mesma informação. Então, por exemplo, vamos supor que lá no meu grupo eu selecionei palavras relacionadas a arquiteto em São Paulo. Então, em cima disso, eu também vou ter que citar essas mesmas palavras-chave no meu anúncio. Só que a vantagem é que, como o responsivo ele tem bastante informação que eu posso incluir, olha, ele vai ter 15 títulos, eu acho, né, se não me falha a memória, acho que são 15 no máximo. Vai ter 15 modelos, 2 de 15. Então, tipo assim, eu posso usar várias estratégias em cima disso, mas sempre, claro, trazendo o arquiteto em São Paulo, que no caso é a minha palavra-chave. Se a palavra-chave for aumentar vendas, vender mais, ou se for talvez, né, tênis da Nike, tênis da Adidas, tênis da Reebok, enfim. Você tem que usar sempre a palavra-chave que você colocou lá na estratégia de palavra-chave, também colocar lá no copy do seu anúncio, para que o seu índice de qualidade seja mais alto. E para a gente medir nosso índice de qualidade na prática, ele vai aparecendo aqui em cima, aqui, qualidade do anúncio. Então, aqui por enquanto tem poucas informações, ele vai mostrar incompleto, mas a partir da hora que eu preencher mais, ele tende a aumentar e me gerar mais qualidade. Então aqui, coloquei o básico, né? O básico arquiteto em São Paulo, arquiteto em SP. Também é legal de colocar sempre o nome da empresa. Então, por exemplo, Blueberry Arquitetura. É sempre legal colocar o nome da empresa também como uma das palavras-chave, porque isso também ajuda, né, na questão de qualidade, porque ele relaciona com o site. Que no caso não vai relacionar tanto, né, porque aqui é o Blueberry Marketing, aqui é o Blueberry Arquitetura, então não vai funcionar tanto, mas no seu caso, te garanto que vai funcionar, porque você vai ter um site relacionado exatamente àquilo que você está se propondo no anúncio, né? Então, para você vai ajudar. Que no caso, 3 modelos meio que são padrão, você vai ter sempre que ter esses 3 princípios em todo anúncio que você criar, e é a partir daqui que você pode começar a ser um pouco mais criativo, assim. Então, por exemplo, arquiteto em São Paulo, arquiteto em SP, Blueberry Arquitetura. Eu posso colocar, por exemplo, projetos... total, não vai caber, eu acho. Projetos personalizados. Então vou colocar também. Time de arquitetos. Arquitetos, por exemplo, arquitetos experientes. Não. Por exemplo, posso botar mais de 20 anos no mercado. Posso botar também, por exemplo, mais de 1000 projetos entregues. Não vai caber. Não. Mas eu posso botar, por exemplo, também mais de 1000 projetos entregues. Então, sempre tem algumas estratégiazinhas que você pode ir usando para colocar a palavra-chave que você quer colocar. Então, mais de 20 anos no mercado, mais de 100 projetos entregues, arquitetura de alto padrão. Então, por exemplo, né, se for no caso um escritório de arquitetura mais high level, né, digamos assim, trabalha com pessoas com poder aquisitivo um pouco mais alto, posso botar arquitetura em alto padrão, para reformas e construção. Então, por exemplo, posso dizer que a minha especialidade é tanto para reformas quanto para construção, né, então para imóveis que estão sendo construídos, né. Posso botar também residencial e comercial, também é importante. Especificar que eu posso trabalhar com os 2 âmbitos, né? Então posso fazer uma casa de moradia, um escritório, um ambiente nesse sentido. Posso botar também se eu trabalho com ambientes internos e externos. Ambientes internos e externos. Também sempre tem que ter entre em contato conosco, agende qual que é o termo que será que o pessoal usa? Não é necessariamente uma consultoria, agende uma conversa. Faça um agendamento, acho que fica legal. Atendimento. Eu posso botar isso no anúncio depois. Estou com uma ideia aqui na minha cabeça, mas depois eu explico para vocês. Tá.
tá pedindo mais descrições agora. Acho que de anúncio, já coloquei o quê? 12 variações? 12 de 15. Faço um agendamento. Posso botar também alguma coisa relacionada à experiência do profissional, né? No caso aqui, como é um arquiteto, se for um arquiteto único, né? Um escritório de um arquiteto específico, posso botar também algo relacionado ao arquiteto em si. Então, posso botar talvez, não, já citei ali, né, a questão da experiência de mercado, projetos entregues. Posso falar também um pouco sobre ambientes diferenciados. Não, projetos diferenciados, acho que fica mais legal. Que já consegue diferenciar um pouco mais, né? A pessoa já consegue saber que é um profissional que vai trabalhar com um pouco mais de criatividade, digamos assim. E o mesmo para cá. Mais 2 descrições, deixa eu olhar. O que eu vou estar me sugerindo aqui? Tá, Blueberry Marketing Online não. Posso botar também o time premiado. Time de arquitetos premiados, por exemplo, vai ganhar alguma premiação, ganhou algum tipo de concurso, recebeu algum tipo de condecoração em cima disso. E também posso colocar mais um time de arquitetos premiados, projetos diferenciados, mais alguma coisa relacionada nesse sentido, deixa eu pensar. Ambientes internos e externos, faço um agendamento, projetos diferenciados. Eu não falei nada sobre preço, tá? Vou explicar depois por quê. Mas eu não falei nada sobre preço ainda, que eu quero focar só em benefício, parte de benefício. Então vamos pensar mais algum possível benefício que eu possa incluir. Formas de construção, projetos personalizados, projetos diferenciados. Talvez pode botar alguma coisa. Eu falei um pouco sobre alto padrão, né? Arquitetura de alto padrão. Tá, vou botar só 14. Já está com qualidade excelente, então vai ficar devendo uma copyzinha aqui, mas não deve ser um problema porque já está com uma qualidade excelente aqui, então nesse sentido já está super bem completo. Agora a gente vai para a parte de descrições, né? Então eu vou botar a quarta descrição aqui já, que é onde a gente vai meio que juntar essas peças que a gente criou agora nos nossos títulos, né? Então, por exemplo, eu tenho um título lá falando sobre arquitetura em São Paulo, né? Então, arquiteto em São Paulo. De São Paulo. Mais de 20 anos no mercado. Reconhecido internacionalmente. Time reconhecido internacionalmente. No caso arquiteto, eu botei com palavra no singular, né? Então o meu time pode ser reconhecido internacionalmente. Legal. Segunda descrição, eu falei um pouco sobre experiência e dei uma leve carteirada dizendo que foi reconhecido internacionalmente, né? Projetos de arquitetura de alto padrão. Projeto de arquitetura de alto padrão. Posso botar também. Projetamos ambientes internos e externos. Ambientes internos e externos. Ficou 2 projetamos, né? Vou botar um trabalhamos para quebrar um pouquinho a repetição, não ficar tão repetitivo assim. Escritório. O escritório de arquitetura com mais de 1.000 projetos entregues.
projetos entregues. Fale. Agende. Conversa conosco. Eu engoli alguma letrinha. Conversa. Agende uma conversa conosco. Então eu posso botar para reformas ou construção. Agende uma conversa sem compromisso com nosso time especialista. Não cabe, faltam 2 letrinhas. Vou tirar o para. Então vamos lá, ó. Se a gente for olhar o nosso modelo de anúncio, ele ficou qualidade excelente. Esse aqui é o nosso objetivo final, ter um anúncio de qualidade excelente. O que eu trabalhei nele aqui? Eu trabalhei as palavras-chave logo no comecinho. Eu citei o nome da empresa, né? Então é sempre legal citar o nome da empresa, porque você pode ver que ele vai rodando esses modelos e sempre fica legal. E aqui eu citei várias vantagens que a minha empresa tem, sem ser necessariamente relacionadas a dinheiro, tá? Esse aqui foi um ponto que eu fiz propositalmente. Então aqui eu não citei nada relacionado a valores, nada relacionado a dinheiro, especificamente falando. Eu falei sobre benefícios, eu falei sobre reconhecimento do time, eu falei sobre o tipo de trabalho que eu ofereço, então projetos de alto padrão, ambientes internos e externos, escritório de arquitetura com mais de 100 projetos, mais de 1000 projetos entregues, a gente numa conversa conosco, para reformas e construções, reformas ou construção, não, posso botar e construção, né? Cabe para reforma e construção. Vou tirar o reformas, botar reforma e construção. Aí, ó, gostei do para. Para reforma e construção. A gente uma conversa sem compromisso com o nosso time especialista. Essa questão de agendar uma conversa sem compromisso é um ponto que o mercado usa bastante, principalmente porque quebra um pouco daquela barreira que às vezes a pessoa tende a não vou lá conversar com os caras, vou tomar o tempo deles, perder o tempo da empresa e acabar que eu não vou gerar uma venda de fato. Né? Então isso quebra um pouco dessa barreira, a pessoa se sente um pouco mais tranquila de agendar, de conversar, sem necessariamente estar num ponto de compra ainda. Mas claro que você tem que avaliar isso com o seu time comercial, tá? É muito importante você ficar de olho para ter um time comercial que vá conseguir virar essas pessoas em vendas. Não adianta você fazer um monte de consultoria gratuita e não vender nada. Então é muito importante você consiga ter um time ali que vá ter essa capacidade de conversar com essas pessoas, apresentar uma solução e depois, subsequentemente, levar para uma venda. Então, é uma chamada boa, essa conversa sem compromisso, né? É uma chamada legal, só avaliar muito bem aí para não acabar não gastando muito tempo fazendo essas conversas, sem de fato transformar isso numa venda. Uma vez que eu estou com o meu anúncio criado, né? Estou aqui com a minha configuração de copy pronta, eu clico só em salvar anúncio, já vai conseguir salvar aqui automaticamente e criar de fato na minha conta. Então, o meu primeiro anúncio já está criado. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ter pelo menos 2 modelos de anúncio. Por quê? Porque eu vou fazer o meu segundo modelo agora falando de preço. Então, esse aqui é um ponto bem importante que eu gosto sempre de separar as 2 informações para poder entender o que é melhor. Né? Então, aqui no caso, o padrão eu posso manter. Aqui é a Blueberry Arquitetura, posso remover essa parte. Esse aqui, esse aqui, esse aqui também, esse aqui também. Ó, premiado talvez, aqui também. E deixo só as CTAs, né? Residencial comercial. E aqui eu posso fazer copies diferentes falando de preço. Então eu posso falar projetos. Projetos. Posso botar preços que cabem no bolso, por exemplo. Que é um eufemismo, né, mas que funciona legal, o pessoal entende que é uma coisa mais acessível. Imóveis. Entrada. Imóvel de entrada. Projetamos casas populares. Além disso, também posso pegar algo nesse sentido também, sempre trazendo aquelas mesmas informações que eu botei antes, né? Questão de ambientes externos e internos. Então, posso também botar.
projetamos planejamento completo, acompanhamento, planejamento completo, posso falar também, projeto, entrega com agilidade. Algo assim, talvez não nessas palavras, né, mas assim, sempre trazendo essas mesmas informações, assim, trazendo um pouco mais sobre preço, claro que na medida do possível, né, questão de arquitetura não dá para ser tão escrachado assim de preço, mas eu trago essa lógica muito mais para você poder aplicar na sua estratégia, na sua campanha depois. Então, você pode fazer um falando de preços, né, falando de benefícios intangíveis e os tangíveis, como entrega mais rápida, acompanhamento completo completo. Quase coube. Acompanhamos toda a aula. Aí, agora coube. Aí. Então, tipo assim, eu posso trabalhar algumas coisas mais sobre os intangíveis da minha entrega, né? Então, não tanto sobre os benefícios do que eu ofereço, como a minha qualificação, a minha experiência. Falo mais sobre o que eu vou entregar de fato para essa pessoa. Então, aqui no caso, eu cito esses detalhes, né? Então, acompanhamento total da obra, falo sobre preços que cabem no bolso, né? Projetos, casas populares, isso aqui é um ponto legal também de falar, imóvel de entrada, posso falar também algo relacionado até talvez o tamanho do terreno que eu trabalho, por exemplo, então até... E agora, o que eu posso botar aqui? Até é um pouco mais complicado de falar de preço nesse sentido, porque é um segmento especialmente falando que é difícil de falar de preço, né? Claro, se fosse trabalhar com um produto, eu conseguiria ser muito mais aberto, poder falar de preço, poder falar de entrega, poder falar de distribuição, rapidez de entrega, podia falar sobre variedade de tamanhos, variedade de cores. Como aqui é um serviço de arquitetura, ele é muito mais restrito na parte de preço, não se fala muito nesse sentido, até porque também é um serviço que a gente já sabe que ele vai ter um preço um pouquinho mais alto, até porque também ele tem um custo de trabalho um pouco diferenciado. Então, posso também trabalhar aquela mesma lógica de antes, eu posso trabalhar com projetos criativos, se eu acho que é um ponto que pode interessar o meu cliente. Se a gente olhar aqui, ó, ele ficou no bom, ele não foi para o excelente, porque algumas cópias estão se repetindo. Então, quando você cria mais de um anúncio com a mesma cópia, automaticamente ele vai reduzir um pouquinho a qualidade. Então, em vez de ser um anúncio excelente, ele ficou no bom. Se eu mudar todas as minhas descrições aqui também, ele vai passar por um anúncio excelente. Mas, para o intuito da aula aqui, até para a gente não tomar muito tempo, eu posso trabalhar essas mesmas descrições, claro que sempre trabalhando em cima das vantagens de preço, as vantagens do que eu já ofereci antes. E depois que eu fiz isso, é só clicar em salvar anúncio, né? E a partir disso, com os meus dois modelos de anúncio criados, o próprio Google vai trabalhar com eles de forma alternada. Então, eu criei meu anúncio, coloquei minha campanha para rodar, ele vai começar a distribuir a minha campanha, distribuir os meus anúncios e entregar, né, aos pouquinhos ali, cada uma das duas cópias que eu selecionei. Então, eu criei a primeira cópia voltada para benefício, a segunda cópia voltada para preço, e o próprio Google vai entender ali qual das duas performa melhor. Esse rodízio ele não é linear, né? Então, até uma coisa que o pessoal pergunta bastante, ele não é linear. Por quê? Ele não vai dividir meio a meio aqui, ele vai dividir de acordo com o Google perceber que pode dar mais resultado. Então tem casos que esse modelo vai pegar 60% da verba, esse modelo que vai pegar 70% da verba, esse aqui vai ficar com 10%, 20%, 30%. Então não é um padrão, ele vai entregar de acordo com o que roda melhor. E claro que você pode estar sempre ajustando, né? Uma vez que você criou essa copy, você pode voltar daqui 20 dias, 30 dias, 40 dias, 2, 3 meses e ajustar essa copy. Então talvez copiar esse anúncio, criar um novo, ajustar alguns pequenos detalhes e sempre estar evoluindo copy. Assim. Copy é um negócio que eu falo que não existe um modelo ideal, existe um modelo que funciona melhor hoje. Esse modelo talvez amanhã ele pode ser evoluído, ser melhorado. Então a copy sempre precisa ter essa mentalidade de eu já estou fazendo isso está funcionando. Por que isso funciona? Então por isso eu gosto de separar, que dessa forma a gente fica bem claro da gente entender quem que fala melhor com o nosso cliente. São os clientes que ouvem mais sobre preço, são os clientes que ouvem mais sobre benefícios. E uma vez que eu tenho essa informação,
eu posso criar mais anúncios em cima disso. Então eu ciente que não, o meu público quer saber de preço, eu vou criar mais anúncios falando de preço. Ah não, meu público quer saber sobre benefício, então eu vou fazer mais anúncios falando sobre benefício. Essa mesma lógica se aplica para as demais campanhas, né? Você pode fazer depois um display, pode fazer um discovery, pode fazer um PMax, pode fazer várias campanhas no Google Ads, né? Até YouTube também usando isso como copy de vídeo, falando sobre benefícios, falando sobre preços e sempre batendo uma informação contra a outra para entender qual das duas chama mais atenção do seu público. E a lógica de criação de anúncio basicamente é essa, assim. Claro que vão ter alguns detalhes que você pode fazer também a mais, né? Como selecionar a ordem que os anúncios vão aparecer dentro do próprio anúncio. Eu não gosto muito de fazer isso, eu gosto de deixar bem aberto para o próprio Google trabalhar, porque eu confio bastante no aprendizado de máquina do Google, né? E como o aprendizado de máquina ele tende a evoluir com o tempo, a ideia é também que o meu resultado tende a evoluir com o tempo também. E cada vez mais a sua conta gere resultado, gere venda e gere benefícios financeiros para o seu crescimento do negócio, né? Você precisa crescer cada vez mais por conta dos anúncios do Google. Mas o conteúdo de hoje era basicamente esse para vocês. Quero só repetir novamente, né, convidar você aí que viu essa aula até o final para a nossa consultoria gratuita. Então, troca uma ideia com a gente, vamos conversar, né? Até falei um pouco ali no meio da aula, mas vamos conversar, vamos bater um papo sobre Google, quem sabe a gente pode até fazer uma parceria e crescer juntos também, que acho que é um ponto mais importante do nosso trabalho aqui na Blueberry. E dar abertura para as empresas conseguirem ter um atendimento de qualidade e crescerem junto com a gente também. A gente está num crescimento super legal aqui na empresa e poder trazer mais negócios junto com a gente é o nosso principal objetivo. Também quero convidar você que viu essa aula até o final, né, deixar um comentário, deixar uma dúvida, deixar uma pergunta, ideias, sugestões, sempre muito bem-vindas. Também a voltar no canal, conferir as aulas mais antigas e no mais a gente se vê então na próxima aula. Muito obrigado!